Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. De volta com o Jornal da Cidade, agora é hora de falar de política e Mário Flávio já está com a gente. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís, bom dia a todos. Ainda repercute a eleição do Conselho Tutelar, realizada no último domingo, que culminou aí com os indicados para exercer a função nos próximos anos, seja aqui em Caruaru ou nas cidades da região. E o que se viu foi aquilo que a gente comentava, muita gente ligada, algum deputado ou vereador, algum ex-deputado que disputou a eleição. Alguns tiveram êxito e outros nem tiveram nem tanto. Começar primeiro avaliando aí a situação dos conservadores, que apresentaram duas candidaturas, digamos assim. Uma foi a do Francisco de Assis, mais conhecido como herege, que foi apresentado como candidato. Estou te mandando uma foto aí, Vinícius. E aí ele obteve mais ou menos 98 votos, foi por aí. E outra, foi do advogado Josué Ferreira, que foi apresentado aí pelo grupo liderado por Silvio Nascimento. Então, Josué Ferreira acabou vencendo a eleição, tá aí a foto quem está acompanhando na Experiência Rádio Cidade. Então foi uma campanha de última hora, que os conservadores se uniram, mostrando que os conservadores mais moderados, digamos assim, conseguiram eleger um conselheiro tutelar, que é o advogado Josué Ferreira. Por outro lado, o Francisco de Assis, que teve o apoio de uma ala mais radical, digamos assim, do bolsonarismo aqui em Caruaru, acabou tendo poucos votos e não conseguindo ficar nem na suplência. Então, assim, mostra mais uma vez que Silvio Nascimento é o nome hoje da liderança dos conservadores aqui, que está despontando na cidade como uma força a ser considerada devido ao poder que ele vem tendo de persuasão. Eles estão se reunindo todas as semanas, sempre às quartas-feiras aqui em Caruaru. Deram uma parada semana passada e essa talvez porque Silvio Nascimento teve que voltar a fazer quimioterapia, por causa daquele problema que ele enfrenta de saúde. Mas eu conversei com ele, a quimio e a rádio que ele fez foram um sucesso. Aí ele está com muita esperança de retornar bem aí, as funções. Mas o fato é que eles conseguiram eleger Josué Ferreira e eles alegam que foi uma campanha de um mês só, que ele faz parte do grupo. Eles elegeram uma pessoa que tinha mais afinidade com o tema, e então Josué Ferreira acabou sendo eleito aí, ficando ali no meio da tabela, digamos assim, Quem também ajudou a eleger um candidato e bem, foi o Rafael Delon, Rafael que apoiou aí o segundo colocado na eleição. O Denilson. Acabou sendo o segundo mais bem votado, com mais de 1.000 votos. Então, uma vitória expressiva aí, do Rafael, que apoiou o Denilson. Porque, na teoria, Laís, esses candidatos que são eleitos para conselheiro tutelar, eles acabam apoiando os próximos vereadores. Por exemplo, então, Josué Ferreira teve 500 e poucos votos. Ele, na teoria, deve apoiar Silvio Nascimento, que o ano que vem deve ser candidato. Então, por baixo, você avaliando assim, talvez você pode pensar, não, são 500 votos que Silvio Nascimento já teria para a eleição do ano que vem se fosse candidato a vereador. Eu acho que é mais ou menos isso, de largada, fora aqueles votos, porque nós tivemos uma votação muito baixa ainda, comparando com a eleição para valer, Foram 10.000 votos, 10.000 e poucos votos na eleição de Conselho Tutelar. A gente tem aqui mais de 200.000 votos, na eleição normal. Então, muita gente não vai votar na eleição do Conselho Tutelar porque não se interessa pelo tema ou por outro motivo e vota na eleição para vereador, por exemplo. Então, esses 500 votos, para mim, eles são muito bons, para o Silvio Nascimento, e também a própria votação do Denilson, aí, que é uma votação de vereador, assim como o do Felipe de Cachoeira Seca também teve uma votação interessante. Então, Rafael apoiou o Denilson, O Denilson ele conseguiu ser eleito. Por outro lado, tivemos duas derrotas aqui significativas na eleição de Conselho Tutelar. Uma é do delegado Eric Lessa,
né, que acabou apoiando Zélia Florencio e não obteve êxito. Ela teve 300 e poucos votos, ficando ali na suplência. E a outra, né, foi pior ainda, que foi a da deputada Rosa Amorim, que apoiou, né, a Rafaela Barcelo, e além dela o próprio PT, né, na figura do presidente Léo Bulhões, e Rafaela não conseguiu a reeleição. Ficou na suplência também. E uma coisa curiosa, na eleição passada, né, Rafaela teve 900 votos e acabou sendo eleita. E com o apoio, né, da deputada Rosa e do próprio PT, todo mundo pensava que ela iria pelo menos manter a votação dela. E aí ela perdeu votos, né, ela caiu de 900 para 300 e pouco. Então foi uma derrota significativa aí para a deputada Rosa Amorim, que literalmente deu a cara nas redes sociais, pediu votos, né, para Rafaela, e ela acabou não vencendo, né, não entrando e caindo significativamente. A menos da metade dos votos ela teve da eleição anterior. E aí eu vi nas redes sociais o pessoal reclamando, não, teve o uso da máquina, teve o uso da estrutura. A gente, quando perde, sabe lá isso, fica colocando assim todo tipo de justificativa. Pode ter tido isso? Pode. Uhum. Por exemplo, no Rio de Janeiro estão alegando, né, que foi usada a força das igrejas para eleger os conselheiros tutelares. E dizem que vão abrir uma investigação. Enfim, eu acho que não é proibido você usar a força de nada. Cabo eleitoral tem em todo país, canto, né? Que se mude a lei. Agora você ficar, né, alegando que perdeu a eleição por causa disso ou daquilo, é complicado, porque quando você vence, você nunca olha para esse tipo de situação. Só aparece essa situação quando você tem um revés, quando você perde. Né? Mas o fato é que eu acho que a eleição para conselheiro tutelar, ela deveria ser mais qualificada, na minha opinião. Independente de quem venceu a eleição, né? Foi o que a gente falou ontem, né? O conselho tutelar, ele acaba sendo um braço da sociedade civil que ajuda no combate à pedofilia, à violência contra a criança, e também das próprias escolas, né, que acabam tendo fiscalização, né, aqueles meninas que não estão indo ao colégio, o que está acontecendo. Deveria ser assim, deveria ser dessa maneira. E muitas vezes as pessoas elas acabam indo para disputar uma função dessa, ou de olho numa eleição dessa, para ter um salário, né, que o salário é de R$ 2.500, aqui em Caruaru, ou para você simplesmente ser um cabo eleitoral de um vereador que vai ter uma função ali e não vai precisar de um cargo dentro da estrutura ou da prefeitura ou da Câmara Municipal. Enfim, então são situações que vão revelando que a gente precisa, talvez, rever nessa situação do Conselho Tutelar. Mas enquanto a regra for essa, tem que dançar de acordo com a regra. Uhum. E a regra foi colocada aí e esses são os eleitos. Ontem eu conversava com uma pessoa e a pessoa disse assim, porque na minha cidade a eleição do Conselho Tutelar serve como um termômetro para a eleição do vereador. Se a pessoa vê que dá muito voto, ele se candidata a vereador. E eu acho que, no fundo, é um pouco disso em todo lugar, né, Mário? É um termômetro para saber se a pessoa consegue ser cabo eleitoral, consegue atrair votos para outras pessoas ou até mesmo sair candidato, né? Já foi mais, Laís. Eu acho que já foi mais, pelo menos nas cidades maiores, né? Um exemplo claro, veja. O pastor Jadiel, né, que foi vereador, que teve aquela confusão toda da operação Ponto Final. Ele foi eleito conselheiro tutelar na eleição de 2007, se eu não me engano. Né? E aí, na eleição de 2008, ele é eleito vereador. Então, ele teve uma ascensão. Ele não só manteve a votação de conselheiro tutelar, mas ele aumentou a votação. E aí, ele é eleito vereador e ele acaba envolvido naquela confusão da operação Ponto Final. Né? Teve o nome citado, muita gente acha que ele foi preso injustamente. Né? Enfim, eu mesmo tenho várias críticas àquela operação, mas isso não vem ao foco aqui nessa história. Mas você veja, ele concorreu de novo vereador, acabou não tendo votação expressiva, mas ele volta agora para a função de conselheiro tutelar. Então, provavelmente, ele vai ser procurado por algum vereador, né, que vai concorrer e tem mais chance para, de repente, ser um cabo eleitoral aí para ele. Uhum. Que aí agrega os votos, né, Mário? Bom, semana tá meio tranquila aí na política, né, Mário? Sem muitos... Tá. Ainda repercute a história do Conselho Tutelar, né, Laís? A gente vai ter uma semana... tudo se pauta muito pela agenda do presidente, né? Como o presidente Lula. É verdade. Ele vai ter 2 semanas aí, inclusive, proibidos de receber visitas lá no Palácio, né, do Planalto. Ele vai ter
né, que se recuperar aí bem dessa cirurgia que ele fez no quadril. Então, meio que dá uma esfriada na agenda política, né? Porque as movimentações no plano nacional, elas dão uma parada, né? E daqui a pouco, no Manhã Cidade, inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui, mostrar uma questão que os senadores, eles querem mudar a regra para a indicação do Supremo Tribunal Federal e também a questão que envolve idade, tudo isso mais. Disse, olha, o presidente Lula vai indicar quando ele indicar, a gente tem que discutir como é essa nomeação do Supremo Tribunal Federal. A atuação do Supremo desagrada demais aos políticos, eu acho que eles estão certos. O Supremo invade demais a pauta legislativa. É um poder entrando no outro o tempo todo e os deputados e senadores, eles estão no limite de aguentar essa situação. Mas eu acho que tudo, como eu falei há pouco, tem um limite, né? E eles querem colocar esse limite aí de atuação do Supremo Tribunal Federal, né, que vem interferindo bastante em pautas que não são da alçada deles, né? A República, ela é tripartite, né? Ela é dividida em 3 órgãos: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, cada poder ele tem a sua atuação e deve ser respeitada, né? O problema, Laís, é que se criou uma interferência muito grande de um poder no outro. Uma Câmara Municipal que é extremamente submissa ao Poder Executivo, que influencia na votação dos vereadores. Isso aí eu estou falando no geral. Aí você vai para a Assembleia, uma Assembleia que é muito governista e ela é extremamente subserviente ao governador, à governadora. E aí você vai para o Congresso Nacional. Os deputados que acabam, ou eles são radicais demais a favor do governo ou contra. E aí, como o governo não consegue andar em algumas pautas dentro das casas legislativas, acaba a justiça ocupando um papel que não é dela, de interferir em decisões, né, opinando em decisões que desagradam a maioria e acabam, né, interferindo na vida de todo mundo. Então, vai ser algo, né, que vai mexer muito com todo mundo. Eu acho que os deputados estão certos, embora, às vezes, quando a lei vem proposta pelos políticos, a gente tem que ficar de olho, porque, geralmente, eles legislam em causa própria, mas eu acho que está demais, né? O Supremo está demais, eu acho que é muito poder, às vezes, para decisões monocráticas, decisões de um único magistrado, né, que acabam reverberando na sociedade como um todo. Eu acho que tem que dar um freio, né, nessa história, porque decisão demais, poder demais a única pessoa, a gente sabe no que dá. Sempre é muito ruim, né? Então, eu acho que existem e devem ser respeitados os limites. E eu costumo dizer, outro dia eu estava conversando com um vereador que não é aqui de Caruaru, e a gente falando da atuação dele na cidade dele, e eu disse a ele, olha, se vocês, vereadores, se valorizassem e soubessem a importância do voto de vocês e não ficar trocando uma subserviência por causa de 10 ou 15 cargos numa prefeitura, a gente tinha um poder legislativo bem mais valorizado. Mas aí não. Às vezes um vereador, um deputado ganha alguns cargos ali na gestão municipal, aí pega o estadual, aí passa o mandato inteiro, fazendo sim, concordando com tudo. Aí quando chega na próxima eleição, que há uma renovação, a pessoa fica sem entender, mas rapaz, o que foi que eu fiz que eu não consegui, de fato, ter a minha reeleição confirmada ou renovada por causa disso. Porque às vezes você para de legislar em atuação do todo e vai legislar em atuação da parte, que é aquela parte que interessa a quem está no executivo. Então, é um recado, né, que os políticos eles precisam entender, principalmente quem está no legislativo. O legislador ele não executa. Agora também ele não pode virar um lagartixa e responder sim para tudo que acontece, seja na prefeitura ou seja no governo do estado. A atuação é muito importante de fiscalização, para que você possa cobrar, na verdade, as melhorias. E você cobrar não quer dizer que você vai ser oposição. O problema é esse, que as pessoas não entendem, confundem o que é e como é a atuação do legislador. Muito bem, Mário. Só para a gente terminar aqui e registrar, né? Ontem fez 1 ano da morte do Fernando Lucena, 1 ano do primeiro turno das eleições, né? Muitas postagens aí nas redes sociais, lembrando do marido, né? Da governadora Raquel Lira. E você volta no Manhã Cidade, né? Com mais política.
Laís, eu fiquei chocado, viu, numa postagem do Jornal do Comércio, né, com o nível de críticas a uma foto da governadora com o ex-marido dela. A humanidade precisa ser resgatada urgentemente, né, que as pessoas elas perderam totalmente a empatia. E muitos dos que comentavam lá é a turma que dizia que o amor venceu. Muito bem, Mário. Obrigada. A gente se fala mais amanhã no cafezinho. Até. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio